A oração do Pai Nosso, do autor James Houston. Essa reflexão na oração do Pai Nosso está no livro A Oração, o caminho para quem busca a amizade com Deus. A partir da página 187 deste livro, até a página 200. A leitura do livro completo será lançada em seguida. Oração do Pai Nosso, um novo modo de orar ao Pai. Esse audiobook está disponível no YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. Jesus deixou bem claro aos seus discípulos que este dinâmico relacionamento entre ele mesmo e seu Pai era para ser compartilhado por eles, igualmente, pois o seu Pai era o Pai deles também. Este é o verdadeiro dom da oração. Podemos imaginar algo da maneira como Jesus revelou isso aos seus discípulos. Como piedosos judeus, eles compareceriam à sinagoga regularmente a cada dia, ou seja, ao amanhecer, às 3 horas da tarde e ao anoitecer, ouvindo e participando nas orações cerimoniais. Os discípulos sabiam que João Batista havia ensinado aos seus seguidores uma oração particular por meio da qual eles expressavam o seu discipulado a João. Eles mesmos haviam testemunhado como Jesus orava, não apenas na sinagoga, mas também nos montes, à noite, e em meio à multidão, durante o dia. Assim, um discípulo, após observá-lo orando, perguntou-lhe por que ele não dera a eles uma oração. Jesus responde ensinando-lhes a oração, que é a assinatura de seu discipulado. Esta oração ficou conhecida como oração do Pai Nosso. A igreja primitiva considerava esta oração muito seriamente, sendo apenas ensinada aos candidatos batismais e mantida em segredo do mundo exterior. Esta oração, portanto, tornou-se uma marca de um novo compromisso com a fé e a comunidade cristã. Esta prática constituía o oposto do que acontece em muitas igrejas atuais, onde a oração passou a ser mera formalidade, repetida automaticamente, em vez de expressar uma consciência e compreensão de seu significado. A oração do Pai Nosso, de fato, deveria manter os crentes unidos no amor de Deus, na graça de Jesus, no companheirismo do Espírito Santo, em um contínuo aprofundamento e expansão dos horizontes. A oração do Pai Nosso, como registrada no Evangelho de Mateus, claramente originou-se de raízes judaicas. Sua abertura, Pai Nosso que estás nos céus, ecoa com o som de uma congregação judaica em culto na sinagoga. Não obstante, a oração também contém elementos que não estavam presentes no judaísmo. Primeiro, há a incrível realidade de falar a Deus pessoalmente como Abba. A seguir, vem a ideia de que a oração não precisava mais ser realizada apenas na sinagoga. Jesus disse: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Este lado secreto e pessoal da oração constituía um elemento igualmente novo. Jesus estava nitidamente abrindo um mundo de oração totalmente novo que não era possível antes de sua vinda. Este relacionamento com o Pai tornou possível uma nova maneira de as pessoas relacionarem-se com Deus, como o Pai delas. A oração do Pai Nosso simboliza como aprendemos a ser uma criança em nossa relação com o Pai por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. As 6 orações presentes na oração do Pai Nosso nos mostram que, ao conhecermos o Pai, também aprendemos as necessidades básicas de nossa humanidade dele. Pai Nosso que estais nos céus. A intimidade do Pai. Esta oração de abertura nos fala sobre a intimidade do Pai. A intimidade é a expressão da verdadeira oração, como já vimos. Ela é fundamentada na iniciativa de Deus ao nos chamar de nossa falibilidade para estar com Ele. Ousamos chamar Deus de Abba.
Para Jesus, este foi o coração da mensagem que veio nos trazer. Certa vez ele disse aos discípulos: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Somente Jesus pode nos ajudar a conhecer o Pai. Uma vez que o conhecemos, então nosso conhecimento e amor por ele devem crescer. Um dos primeiros escritores cristãos, Inácio de Antioquia, disse que ao desfrutarmos da possibilidade de conhecer a Deus, é como um filete de água ouvido como um murmúrio refrescante no deserto a dizer: venha para o Pai, venha para o Pai. Este convite ecoa para todos os evangelhos. Esta intimidade pode apenas ser compartilhada, razão pela qual oramos Pai Nosso. Nenhum filho de Deus pode viver no isolamento, ainda que precisemos da solidão de nossos corações para abrir espaço para a presença de Deus. É esta solidão interior que torna possível nosso relacionamento com as outras pessoas. Não conseguimos viver em comunidade, exceto se obtivermos recursos do Pai em solidão. O mesmo funciona no sentido contrário. Não podemos estar sozinhos com o Pai, a não ser que desfrutemos e compartilhemos a vida em comunidade. A oração do Pai Nosso exige essas duas dimensões em nossas vidas. Tal intimidade com Deus também versa sobre a vida do céu. Ao nos voltarmos ao Pai, também nos voltamos ao céu, o lugar onde Ele reside. Assim, damos as costas para as atitudes e valores do mundo moderno e nos dirigimos a Deus, derramando nossas ambições e desejos terrenos. De fato, ao principiarmos a orar, Pai Nosso que estais nos céus, tornamo-nos exilados na terra, adotados pelo Pai como crianças espirituais. Não mais podemos dar guarida a motivos impuros e desejos carnais. Santificado seja o teu nome, o Pai Santo. Todo o espírito da oração é determinado pela santidade do Pai. Mas como podemos santificar ou tornar santo o nome de Deus? Um nome é para ser um símbolo do caráter da pessoa que o ostenta. Nós santificamos o nome de Deus quando reconhecemos o caráter do Pai como Jesus nos revelou. Certamente, não santificamos o nome de Deus se projetarmos nossas próprias visões preconceituosas sobre ele, quer sejam raciais, sexuais ou um reflexo do modo pelo qual enxergamos nossos pais terrenos. Quando isso acontece, apenas revelamos nossa grande ignorância quanto ao verdadeiro caráter divino. Mas o que este termo santo significa? Como um Deus santo, o Pai é completamente diferente, conforme expressou o pensador cristão Karl Barth. O Antigo Testamento expressa essa ideia ao afirmar: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Isaías 55:8. Este profeta recebeu uma visão gloriosa de Deus em sua santidade, revelada a nós no 6º capítulo de sua profecia. Ele viu o Senhor no templo, em Jerusalém, com sua túnica real preenchendo todos os espaços daquele edifício, e auxiliado por seres angelicais, serafins, que falavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. Tal visão deixou Isaías deveras atemorizado, porque ele percebeu de imediato sua própria pecaminosidade na presença de Deus. Seu pecado foi purificado por uma brasa simbólica retirada do altar, onde o sacrifício havia sido realizado. Um anjo tocou os lábios de Isaías com a brasa e ele foi feito puro. Da mesma forma também nos aproximamos deste Deus santo por meio de um sacrifício. O sacrifício feito por Jesus ao morrer na cruz. Quando o nosso próprio pecado é purificado, podemos oferecer a Deus o sacrifício do louvor enquanto santificamos o seu nome. Quando fazemos isso, nossas vidas são reorientadas para Deus. A maneira como vivemos e nos relacionamos com as demais pessoas começa a refletir o caráter da santidade do Pai. Venha o teu reino, a majestade do Pai. Jesus certa vez afirmou: porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas,
capítulo 17, versículo 21. Orar para que o reino de Deus venha significa aceitar o seu senhorio em nós mesmos. Tal oração traz o senhorio do Pai sobre a própria textura de nosso ser. Por conseguinte, não somos mais dominados por nossos temperamentos e personalidade naturais, mas em vez disso, passamos a ser totalmente possuídos pelo Pai, da mesma forma que Jesus era. Jesus falou a esse respeito: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. João 14, 23. Na prática, isso significa alterar nossos pensamentos e sentimentos, focando-os em Deus. Dispomos todo o nosso ser ao senhorio e domínio do Pai, de modo a nos tornarmos como Jesus, da maneira pela qual vivemos. Paulo escreveu: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Romanos 6, versículo 12. O reino do pecado não pode coexistir juntamente com o reino de Deus, assim como a luz não pode coexistir com as trevas. Pelo fato de a porta da oração também ser a porta de acesso ao nosso coração, é preciso que façamos constantemente esta oração. Venha o teu reino. Torna-se a oração. Venha ao meu coração, ao âmago de meu ser. Esta é a oração que sobrepuja a nossa alienação e desespero, nossa insegurança e nossa necessidade de seu poder para vencer o mundo que jaz em nosso interior. Oramos essa oração nas palavras de Paulo, sem cessar. Desta forma, tornamo-nos permanentemente cônscios do senhorio do Pai sobre nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Pai. A Bíblia nos revela que Deus está cercado por um exército de anjos que voluntariamente obedecem a Ele. Quando a vontade de Deus é cumprida no céu, somos chamados a espelhar essa resposta voluntária na terra. Oramos para que nossos pequenos desejos por Deus fluam como correntes de água, desembocando em um vasto Amazonas e um oceano além, até os inimagináveis propósitos de Deus. Assim como o mar, a vontade de Deus é secreta e imprevisível, porque Ele é Deus. Ele não presta contas a ninguém, porém, como os rios, a vontade de Deus também nos é revelada pelo seu Espírito. Uma vez que tenhamos começado a nos relacionar com Deus, o Santo Espírito abre os nossos olhos para que compreendamos as coisas de Deus que antes eram totalmente encobertas a nós. Com seu Espírito e a Bíblia para nos guiar, podemos orar, conhecendo algo da intenção de Deus. A carta de João assim expressa: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João 5, 14 e 15. Este é um princípio vital da oração. Ao buscarmos fazer o que o Pai deseja, nós encontramos o seu Espírito orando em nosso favor para que conheçamos qual seja a vontade de Deus através de nossas próprias orações. Algumas pessoas podem recear que esta oração seja um convite a Deus para Ele destruir nosso próprio eu. Entretanto, esta parte segue após uma anterior: venha o teu reino. Ao orarmos essas duas partes em conjunto, nós estamos parafraseando as palavras do Salmo 73, 25. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Quando nosso coração se torna impregnado do reino de Deus, nada mais desejaremos, mas somente satisfazer sua vontade. Essa oração olha para um tempo futuro quando o reino e a vontade de Deus estarão totalmente restaurados sobre este mundo. A comparação do reino de Deus na terra, agora com a condição vindoura, é como a diferença entre um pequeno córrego e um imenso oceano. Oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, um dia como é feita agora no céu. A vontade de Deus é a única realidade no céu, porém na terra ela ainda é contestada e negada. Portanto, orar é antecipar o tempo em que Deus removerá todas as contradições humanas da face da terra.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O Pai como provedor. A oração do Pai Nosso, até este ponto, abre nossos corações para Deus, livrando-nos de sermos constrangidos pela ansiedade. Agora, esta parte da oração enfrenta diretamente nossa ansiedade básica. Na mesma ocasião em que Jesus ensinou esta oração aos discípulos, ele também lhes disse: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Mateus 6, 34. Pertencer ao reino de Deus significa perder uma legião de ansiedades. O que vestir, o que fazer com nossa aparência exterior de modo a sermos mais atraentes e até mesmo que padrão devemos dar a nós mesmos. Em vez disso, a oração nos ajuda a manter toda a nossa vida na proporção correta. A oração é mais realista, não menos que as nossas ansiedades. Jesus disse a seus seguidores que eles deveriam ir a um lugar reservado para orar, fechando a porta ao entrar. Algumas pessoas têm sugerido que essa era a porta do quarto de despensa. Se isso for verdade, então, dirigir-se a este lugar para orar era realmente entrar na despensa para ver o que havia estocado lá. Se estivesse vazia, então a pessoa deveria de fato orar pelo pão diário. Se estivesse abarrotada, então ela deveria lembrar-se da fome que o próprio Jesus sentiu no deserto e como ele refutou a tentação de transformar pedras em pão, porque era mais importante cumprir a vontade do Pai. Devemos lembrar que é a oração que governa nossos corações e não o alimento que domina nossos estômagos. Nossas tiranas paixões precisam tornar-se confiáveis e dependentes de Deus quanto às nossas necessidades diárias. Quando isso for verdade para nós, então podemos orar as palavras de um antigo provérbio do Antigo Testamento. Não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Provérbios 30, 8 e 9. Uma diferente tradução deste trecho da oração do Pai Nosso diz: dá-me hoje o pão de amanhã. Esta seria uma oração visando a vida eterna, o pão do amanhã que podemos desfrutar hoje. Nossa vida futura com Deus respinga de volta no presente, capacitando-nos a desfrutar em antecipação a alegria e a glória por vir. Assim, enquanto comemos e bebemos hoje, oramos para que também estejamos conscientes da presença de Deus conosco agora e por nossa futura esperança. Nas simples e cotidianas necessidades da vida, deveríamos viver como pessoas pertencentes ao reino de Deus, vendo a vida com todo o seu significado. Esta foi exatamente a maneira pela qual Jesus viveu. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, versículo 26. Toda vez que nos sentamos à mesa e agradecemos pelo alimento, o reino das necessidades humanas é inserido no reino dos supremos propósitos de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão do Pai. A oração quanto ao pão diário é sobre as nossas necessidades físicas, referindo-se à realidade de que somos pessoas vivendo em constante relacionamento com outras pessoas. Encontra-se na natureza do ser humano demandar uns dos outros. Não conseguimos cumprir todas as demandas e solicitações colocadas sobre os nossos ombros, ou ver todas as nossas próprias demandas que colocamos sobre os outros serem satisfeitas. Deus também coloca demandas sobre nós, e são essas que, com maior frequência, falhamos em atender. Falhamos em colocar nossa correspondência em dia, em cumprir aquilo que combinamos fazer, em simplesmente não sermos sensíveis o suficiente quanto aos sentimentos dos outros, sem mencionar aqueles desejos que outros possam secretamente alimentar a nosso respeito. Por tudo isso, nós podemos apenas pedir perdão a Deus. Este espírito de humildade pode ser mais claramente visto nas parábolas de Jesus, onde um culpado publicano arrastou-se ao templo e simplesmente orou: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lucas 18, 13.
Nesta oração existe uma forte ligação entre receber o perdão de Deus e perdoar os outros pelas injustiças e erros que cometeram contra nós. Sem o auxílio de Deus, descobrimos ser impossível perdoar outras pessoas. Enquanto luto para perdoar alguém, o que não consigo fazer, sou forçosamente relembrado de que tenho muito mais a ser perdoado por Deus. Quando percebo o quanto Ele já me perdoou, recebo o Espírito que me permite perdoar as demais pessoas. Se eu nutro amargura e ressentimento contra outra pessoa, isso apenas demonstra a mim mesmo que eu não experimentei de verdade a realidade do perdão divino. Por extensão, se não estou disposto a perdoar alguém, então não posso esperar que Deus me perdoe, pois Ele jamais sustentaria tal contradição em meu coração e tampouco nos auxiliaria em nosso mal proceder. Esta experiência fundamental de perdoar para ser perdoado nos conta sobre nosso caráter como pessoas. Somos seres relacionais. Deus não nos criou para que vivêssemos apenas para nós mesmos. O egoísmo e a curvatura interior do orgulho e do narcisismo são contrários à criação. O culto moderno à autossatisfação realmente destrói nosso eu interior. Pelo contrário, somos curados ao curar outros. Recebemos pelo dar, somos amados quando amamos. O popular Oração da Paz, que não foi escrita por Francisco de Assis, porém reflete o seu espírito, captura este princípio com perfeição. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é esquecendo de nós mesmos que nos descobrimos, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A restauração que promovemos aos outros, por sua vez, restaura a nós mesmos. Igualmente, destruímos a nós mesmos quando guardamos um ressentimento e nutrimos ira em nosso íntimo. Se retivermos contra o próximo que Deus não retém contra nós, apenas nos amaldiçoaremos. Jesus contou uma história como ilustração dessa verdade. Ele descreveu um certo servo cuja vultuosa dívida foi perdoada por seu senhor, porém bastou ele sair da presença de seu mestre para que lançasse na prisão alguém que lhe devia uma pequena soma de dinheiro. Quando o senhor ouviu o que acontecera, ele mandou aprisionar este seu servo por sua cruel atitude. O pecado torna todos nós devedores, mas nossa gratidão a Deus encobre quaisquer débitos que outros tenham para conosco. A recusa ao perdão nos levará, no fim das contas, a perder nossa personalidade, exceto se recuperarmos nossa consciência. Isso somente pode acontecer quando experimentamos o verdadeiro perdão de Deus e recebemos a liberdade de perdoar os outros. Deus nos revela o seu mais íntimo ser. Se nos fecharmos a este relacionamento restaurador de vidas, então somos de fato tolos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A libertação e a proteção do Pai. Se somos mortais em nossas necessidades físicas e pessoais em nossos relacionamentos, então, como agentes morais, somos altamente tentáveis. Eis a razão por que Jesus advertiu aos seus discípulos para serem sábios em suas orações. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Mateus 26, 41. Algumas pessoas são surpreendidas pela absoluta magnitude das tentações que elas enfrentam. Porém, não deveríamos ficar chocados ao percebermos as responsabilidades morais presentes em nosso relacionamento com Deus. Quanto mais sabemos sobre a amizade de Deus, mais sensíveis nos tornamos com respeito à realidade do maligno e seus efeitos sobre nós. Nossa própria versão de esquizofrenia significa que existe, em geral, um grande abismo entre o que deveríamos fazer e o que realmente fazemos. Ao mesmo tempo, porém, essa consciência
traz à tona o fato de que realmente desejamos que o reino e a vontade de Deus sejam feitas aqui na terra, como no céu. A tentação pode, portanto, ser o agente de sua própria destruição, já que ela mesma nos possibilita um maior realismo com respeito a Deus, levando-nos para mais perto dele em busca de força. Este processo pode ser visto nessas duas citações dos Salmos. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Salmo 26, versículos 3 e 4. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Vivemos cercados pelo mistério do mal. Se o caos precisou ser sobrepujado por Deus no próprio evento da criação, tão intrínseca é sua presença na natureza das coisas, que esperança temos de vencê-lo em nossos próprios corações, sem orar ao Pai em busca de auxílio? Dessa forma, clamamos ao Pai: guia-me por todas as tendências malignas de meu coração. Ajuda-me a suplantar as tentações de meu temperamento. Transforme dentro de mim as tendências más da minha própria personalidade com respeito às demais pessoas. Proteja-me das tentações de minha própria faixa etária nas diversas fases da vida. A veemência do jovem, o cinismo da meia-idade, a autopiedade e a solidão da velhice. Livra-me das tentações de nossa cultura, do mundo moderno em que vivemos, pois em todos esses setores, e acima de tudo por meu coração pecaminoso, eu sou seduzível. Satanás nos tenta com o intuito de nos destruir. O Pai nos testa com o objetivo de auxiliar-nos a crescer como pessoas e conhecer a sua vontade. Portanto, essa parte final da oração do Pai Nosso solicita duas coisas. O livramento do mal é uma necessidade desesperadora. Como ser resgatado da boca de um leão? Isso significa sermos resgatados de nós mesmos, porque o diabo encontra-se e expressa a si mesmo no lado sombrio de nosso ser. Oramos pela derradeira destruição do mal, assim como pelo livramento no aqui e agora. Entretanto, a tentação também é um processo de teste permitido por Deus, o Pai. Esta provação auxilia nosso amadurecimento através dos sofrimentos e tentações. Esta forma de tentação é a maneira que Deus usa para nos levar à maturidade, mostrando-nos como sua vontade deve cumprir-se tanto na terra quanto no céu. Do ponto de vista divino, a tentação é uma experiência necessária para que triunfemos sobre ela, assim como foi para Jesus. Enxergar a tentação dessa forma mostra-nos que essa dolorosa experiência está relacionada com toda a nossa vida e crescimento como pessoa. A tentação não é uma experiência solitária. Eis porque nós oramos: não nos deixe. Sofremos tentações ao lado de Jesus e ao lado de todos os cristãos que já lutaram contra o mal. A comunidade daqueles que são tentados deveria, portanto, ser uma comunidade mais compreensiva, cada um conhecendo as fraquezas dos outros e carregando as cargas uns dos outros. Em sua forma tradicional, há um breve verso de louvor a encerrar a oração do Pai Nosso. A oração tem expressado algumas necessidades desesperadas diante do Pai e as respostas provocam gratidão e adoração. Felizmente, podemos exclamar: porque teu é o reino. O reino não pertence ao maligno, mas ao Pai. Por meio da vida e morte de Jesus, este veio, desceu à terra como uma cabeça de ponte entre o dia D e o dia da vitória. Nada, exceto o poder de Deus, pode atender a todas essas orações. Eis porque acrescentamos o poder e a glória. Este poder torna possível a glória vindoura. Amém é a resposta derradeira da comunidade que vive a vida expressa por esta oração. O termo amém significa literalmente que assim seja, afirmando a verdade do que foi dito nos 3 tempos verbais, passado, presente e futuro. Dizer amém significa de fato: tem sido assim, assim verdadeiramente, e é assim totalmente, e assim totalmente será.
Não podemos esperar carregar esta obrigação cósmica por nós mesmos, pois somente Jesus Cristo pode fazê-lo. Ele é o Amém que pode e que transformará os pensamentos e esperanças dessa oração em realidade. O livro que encerra a Bíblia fala de Jesus como este Amém. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Apocalipse 3, versículo 14. Não constitui nenhuma surpresa o fato de Martinho Lutero diretamente afirmar que quando um cristão ora corretamente, a oração do Pai Nosso a qualquer tempo, sua oração é mais que apropriada. Querido Pai, que teu nome seja santificado em nós. Confesso que tenho desonrado a ti com o orgulho e a busca de minha honra e glória pessoal tenho blasfemado o teu nome. Auxilia-me, portanto, por tua graça, para que possa tornar-me nada, para que tu somente, teu nome e honra sejam em mim. Amém. Ó Pai, não me deixes falhar fazendo a minha própria vontade. Quebre-a cada vez mais. O que quer que aconteça, não permitas que a minha vontade, mas a tua seja feita assim como no céu. Não há vontade própria lá. Que isso também seja verdade na terra. Amém. Poderoso Deus, conceda-nos o perdão de todos os nossos pecados e que nós, cheios de graça, virtude e boas obras, nos tornemos o teu reino. Que possamos, de todo o coração, alma, mente e força, interna e externamente, submetermos-nos a todos os teus mandamentos e cumprir a tua vontade. Amém. Pai, não nos deixe cair em tentação. Eu não desejo ficar livre das provações, pois isso seria mais terrível que 10 tentações. Mas oro para que possa não cair em pecado contra o meu próximo ou contra ti. Amém. Pai querido, que nós possamos ser totalmente libertos do domínio de Satanás. Se te agradar nos deixar mais tempo neste mundo de miséria, dá-nos de tua graça que teu reino comece a crescer em nós, enquanto o domínio do diabo seja retardado e destruído. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a receber o cumprimento de todos os nossos pedidos. Não nos deixes duvidar de que tens ouvido e os ouvirá, que a resposta é certa, não negativa ou duvidosa. Assim, que possamos dizer alegremente que o resultado é verdadeiro e certo. Amém. Oração de Martinho Lutero. Terminamos aqui a reflexão na oração do Pai Nosso, do autor James Houston. Esse audiobook está disponível no YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. Visite o canal, inscreva-se. Lá você vai encontrar muitas leituras que vão contribuir para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.